Henrique Mais Notícias. Bom, e a gente começa o jornal de hoje falando do tema que agora ocupa boa parte da imprensa e que ontem nós já discutimos aqui. Esta jogada do Supremo Tribunal Federal que pode melar por inteiro a Operação Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal que retirou do juiz federal Sérgio Moro trechos da delação da Odebrecht que acusam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os procuradores da República aqui de Curitiba disseram que a medida não muda o processo contra o ex-presidente, aquilo que já está em curso. Mas o jogo é muito maior do que apenas o processo do sítio de Atibaia. Marque. Para a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, a remessa das delações à Justiça Federal de São Paulo foi uma decisão superficial que não tem qualquer repercussão sobre a competência do juiz Sérgio Moro em continuar com os processos e afirmam que as ações devem prosseguir normalmente. O Ministério Público Federal rebateu, Denia, os argumentos do ministro Dias Toffoli, relator da decisão no Supremo, que alegou que as investigações estariam em fase embrionária e que não tinham relação com a Petrobras. Para os procuradores, os dois fundamentos não têm qualquer sustentação na realidade. Segundo o Ministério Público, é fato notório que houve uma larga e profunda investigação sobre o sítio de Atibaia, que já está em processamento avançado, inclusive, e que a vinculação dos fatos com propinas pagas no esquema da Petrobras é baseada em provas, como documentos, perícias e também testemunhas. Tais provas, em grande parte, foram colhidas muito antes da colaboração da Odebrecht. A Força-Tarefa chama ainda de lamentável o tumulto processual gerado pela remessa dos depoimentos lá para São Paulo. No ano passado, o Supremo já tinha decidido deixar as delações com o juiz Sérgio Moro, mas voltou atrás ontem. Inclusive, a segunda turma tinha sido unânime. Os 5 ministros tinham votado por deixar as delações com o juiz Sérgio Moro. Agora os 3 lá voltaram atrás e mudaram de ideia. Pelas redes sociais, o procurador Roberson Pozzobon chamou a atenção para a forma de como a decisão foi tomada, a qual classificou como uma centopeia recursal. As delações estavam anexadas a 2 casos que, segundo as investigações, envolvem o repasse de propinas da Odebrecht a Lula. Uma das ações investiga a compra do terreno que seria destinado ao Instituto Lula e de um apartamento vizinho ao do petista em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A segunda é sobre o sítio de Atibaia. A Procuradoria-Geral da República, portanto, estuda recorrer da decisão do Supremo à própria segunda turma, que é o único meio possível de fazer esse recurso. Apesar desse primeiro momento a decisão do Supremo não modificar as investigações contra Lula, os integrantes aqui da Força-Tarefa de Curitiba temem que a decisão do Supremo abra uma brecha para que o juiz Sérgio Moro seja declarado incompetente de todos os processos contra o ex-presidente. Isso poderia trazer um efeito cascata para os outros casos da Lava Jato e anular várias fases da operação. E a defesa de Lula, já dando sequência à estratégia da defesa, solicitou ontem, no fim da tarde, que os processos do sítio e do terreno da Odebrecht sejam remetidos a São Paulo. Bom, primeiro deixa eu só fazer um esclarecimento do ponto de vista do juridiquês, para que todo mundo compreenda. Quando se discute a competência do juiz federal Sérgio Moro, não está se falando se o juiz federal Sérgio Moro é bom ou ruim naquilo que faz. A competência, do ponto de vista do direito, tem a ver aquilo que compete a alguém, né? Então, quando se diz que o juiz federal Sérgio Moro não teria competência para julgar o caso do sítio de Atibaia, a referência que se faz é que outro juiz é que teria a competência, que competeria a outro juiz e não ao Sérgio Moro a análise da matéria. Dito isto, vou tirar a roupa da notícia. Vou dar a opinião aqui da maneira que tem que ser dada. Hoje, a pretexto de atender a um recurso do ex-presidente Lula, uma bancada petista no Supremo Tribunal Federal opera
claramente no sentido de proteger Luiz Inácio Lula da Silva. Nem que para isso você jogue fora toda a Lava Jato. Aliás, está muito clara que essa é a intenção de pelo menos três dos ministros do Supremo Tribunal Federal: Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Os três estão prontos, deixando a brecha aberta, deixando a fresta da porta aberta, para que o juiz federal Sérgio Moro tenha a sua competência questionada em todos os casos que envolvem o ex-presidente Lula. Há nos bastidores, e isso a imprensa ainda não tratou e nós vamos falar aqui, uma hipótese de que este processo do sítio de Atibaia venha a servir de precedente para que seja anulado, inclusive, o caso do processo do triplex do Guarujá. Esta centopeia recursal, como muito bem frisou o procurador Roberson Pozobon, está sendo usada no esgoto do Supremo para tentar melar a Lava Jato. Se estes três ministros seguirem essa toada, a democracia brasileira pode ir por água abaixo. É absolutamente lamentável o que se desenha no Supremo Tribunal Federal. E digo e faço esse comentário aqui com tremenda e enorme preocupação. Hoje você planta uma florzinha. Pega uma mudinha de uma florzinha e planta, a pretexto de que aquela delação premiada naquele trecho não serve. Para amanhã você discutir o processo inteiro e amanhã você discutir a competência como um todo. Esta é a tese da defesa de Lula desde o início. Tentar tirar de Sérgio Moro a competência para julgar Luiz Inácio Lula da Silva. E é bom a gente lembrar que o Supremo tem os amigões do PT. É gente que há alguns meses votou de um jeito e agora, com a maior e completa desfaçatez, julga de outro. Sem que tenha havido qualquer fato novo que levasse a uma mudança de compreensão. Ministros que julgaram uma coisa há algumas semanas simplesmente mudam de opinião para favorecer Lula hoje, outros amanhã, e mandar a Lava Jato para a lata do lixo. O Brasil, lamentavelmente, é um país de mentira. O Estado brasileiro é lindo no papel. Estraga amanhã da gente, eu sei. Mas é lamentável. Mark. Denis, só para posicionar o ouvinte, atenção juristas que nos ouvem, olha só o recurso que foi interposto para conseguir essa virada no STF. No 4º agravo regimental de petição com base em embargos de declaração, no agravo regimental do agravo de instrumento. Recurso do recurso do recurso do recurso. É por isso que o procurador Roberson Pozobon chama de centopeia recursal. É a brecha da brecha da brecha da brecha da brecha da brecha revista do que já tinha sido discutido. Então, tá mais do que claro o que o STF fez. Dene, eu queria aqui dar um exemplo do que acontece com a Lava Jato quando sai das mãos do juiz Sérgio Moro. Tem uma parte da Lava Jato que já está em São Paulo, que é a Operação Custo Brasil, aquela que investiga o Paulo Bernardo, marido da Gleisi Hoffmann. O juiz federal substituto, Diego Paes Moreira, da 6ª Vara Criminal de Justiça da Federal Paulista, decidiu ouvir novamente todos os réus e as testemunhas da ação penal do Paulo Bernardo. A Custo Brasil é o exemplo de o que acontece quando a Lava Jato sair daqui. O Diego Moreira é o 4º juiz que está com o caso. Já mudou 4 vezes o juiz lá em São Paulo. Começou primeiro com o juiz Paulo Bueno de Azevedo, depois o Azevedo mudou para o João Batista Gonçalves, depois o Diego Moreira assumiu, daí o Moreira quis voltar e agora o Diego assumiu de novo. Ou seja, nesse ritmo aí, quando que o Paulo Bernardo vai ser condenado? É nunca. O que está acontecendo no Brasil é a existência de uma justiça efetiva
que é a justiça aqui de Curitiba, em que a enorme, esmagadora maioria das decisões do juiz federal Sérgio Moro são decisões que acabam confirmadas pelo Tribunal de Porto Alegre. Tá funcionando. Funciona a justiça. E aí o Supremo hoje, na figura de Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, os 3 ministros que integram a bandalha do Supremo Tribunal Federal, atuam no sentido de varrer tudo para baixo do tapete, uma operação abafa claríssima. O que o Rick Mais Notícias está fazendo é não olhar para o hoje. Liga a outra rádio aí, pode trocar. A análise é a do hoje. A gente não tem interesse no hoje. O hoje é óbvio demais. A gente está olhando o amanhã. O perigo está no amanhã. No que esta decisão do Supremo Tribunal Federal pode fazer com a Lava Jato como um todo. A gente pode mandar a Lava Jato para a lata do lixo. Isso, a dar o passo de declarar o juiz federal Sérgio Moro incompetente para julgar todos os processos do ex-presidente Lula, está por um fiozinho. Mas por um fiozinho. O Supremo está construindo a tese, como muito bem lembra o Mark aqui, em um recurso do recurso, do recurso, do recurso, do recurso, do recurso, do recurso. Durma-se com um barulho desses. E os ouvintes, Mark? Estão participando aqui. Denian, muita gente comentando aqui a notícia trazida essa manhã pelo jornal O Globo, que o ministro Antônio Palocci fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Segundo o jornal O Globo, as revelações do ex-ministro devem dar um novo impulso ao Lava Jato e as informações dos documentos fornecidos por ele seriam suficientes para a abertura de novos inquéritos, operações e até mesmo prisões. Denian, eu vou dar meu pitaco aqui. Eu não tô tão empolgado assim com a delação do Palocci por um motivo bem simples. Primeiro, ela precisa ser homologada pelo Supremo, que é o Supremo que nós vemos aí. E segundo, adianta ter delação boa com uma justiça que não funciona? Se não tiver na mão do Moro que faz as coisas funcionar, a delação não serve para nada. Aí você tem uma delação que tem tudo para ampliar ainda mais o espectro da investigação contra quem comete crimes contra a administração pública e contra a economia. E aí depois o Supremo Tribunal Federal dá decisões nesse sentido. Então, gente, eu tô tipo Mark, numa falta de fé daquelas de arrepiar. O que mais? Tem ouvinte participando aqui, muita gente perguntando, Denian, sobre aquela questão. O Toffoli é advogado do PT, ele pode sofrer impeachment? Não. A indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, a chamada investidura ao cargo de ministro do Supremo, se dá da seguinte maneira. O presidente da República escolhe um brasileiro com mais de 35 anos, menos de 65, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Isso é o que a Constituição diz como requisitos para a investidura do cargo. Aí o presidente da República escolhe quem ele quiser, com mais de 35, com menos de 65, brasileiro de notável saber jurídico e reputação ilibada. O ex-presidente Lula escolheu Dias Toffoli. Embora o notável saber jurídico do ministro fosse questionável à época, Luiz Inácio Lula da Silva pinçou o Toffoli e disse: é esse que eu quero. O nome é submetido a uma análise do Senado Federal, inclusive com uma sabatina pública, e depois o nome precisa ser aprovado por pelo menos maioria absoluta dos senhores senadores da República Brasileira. Esse é um modelo de investidura. O que isso tem a ver com o Toffoli? Tem a ver mais com o presidente da República do que efetivamente com o próprio ministro. Se o presidente da República é forte politicamente, ele coloca quem ele quiser no Supremo. O advogado tucano, à época Gilmar Mendes, chegou ao Supremo pelas mãos de um presidente forte, Fernando Henrique Cardoso. É assim que funciona.
Quanto mais forte é o presidente à época da indicação, menor é a necessidade de isenção histórica desse candidato a ministro, digamos assim. Veja o trabalho que o professor Luiz Edson Fachin passou para conseguir ser aprovado no Senado. E Fachin é um homem de notável saber jurídico e reputação ilibada. E passou uma trabalheira numa sabatina que durou mais de 12 horas. Dias Toffoli, a sabatina foi rapidinha. Por quê? Porque o Lula indicou. Então nós temos um modelo de indicação ao Supremo Tribunal Federal que permite esse tipo de coisa. Cabe impeachment quanto a isso? Claro que não. Foi tudo dentro daquilo que determina a Constituição. É assim. E vale lembrar que sempre foi assim. Gilmar Mendes foi advogado do PSDB e do Fernando Henrique Cardoso. Lá na época, que as pessoas esquecem como é que foi a indicação do Gilmar. O Gilmar tinha a mesma situação do Toffoli, é igualzinho. Só troca o PT pelo PSDB. Não, e há só uma diferença, só uma. O Gilmar Mendes tem notável saber jurídico. O Gilmar Mendes tem mais conhecimento jurídico, tem pelo menos mais livros escritos, não é? Tem essa diferença. Mas na prática, o notável saber jurídico não tem nenhuma relevância nesse momento, porque no julgamento do recurso, todos eles se unem para melar a Lava Jato, abafar as investigações, varrer tudo para baixo do tapete e permitir que os corruptos continuem metendo a mão no jarro. É o Supremo Tribunal Federal contra o Brasil. É assim que funciona. Denê, eu posso contar um bastidor aqui? Deve. Você vai ficar brabo, eu acho. Você falou pra não contar. Mas essa decisão foi tão importante pro PT que ontem teve uma festa aqui do Alto Coturno petista. Sabe a garrafa azul do uísque? Só rolava essa. O pessoal ali que trabalha no Tarumã, um outro pessoal que tem um escritório ali no Bacaxeri, o pessoal que mora aqui na região do Parque Tingui, todos eles se reuniram para comemorar. Tem uma turma na Comendador Araújo. Também tem isso. E eles foram comemorar a derrota do país e a vitória do Lula e dos corruptos. Ou a gente reage, ou já era. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. A gente comentou aqui no bloco passado a respeito da possibilidade, da brecha que o Supremo Tribunal Federal está abrindo para amanhã ou depois, em hipótese, declarar o juiz federal Sérgio Moro incompetente nos processos que envolvem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veja que é isto o que resta, e é só o que resta ao Partido dos Trabalhadores. É você tentar buscar algum argumento que seja fora do circuito lógico, porque na prova e no crime e no fato está absolutamente demonstrada a corrupção de Lula. Lula é corrupto, Lula lavou dinheiro, Lula está na cadeia. Contra estes fatos, não cabe mais recurso. Então o Partido dos Trabalhadores se abraça ao Supremo Tribunal Federal, aos amigos do Supremo, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, numa tentativa de se criar um espantalho, de um Frankenstein, uma centopeia jurídica, para quem sabe, se houver a possibilidade, anular o processo do triplex e remeter tudo à Justiça de São Paulo, ou seja lá para o raio que o parta. É o que resta ao PT, se abraçar aos amiguinhos do Supremo para tentar melar a Lava Jato. É impressionante de como uma parcela da classe política recebe o albergue de juristas, de ministros do Supremo, para que a corrupção vença o país que presta. É absolutamente lamentável. Nós nem discutimos o fato da corrupção, tá tudo bem. O caminho seria outro. É o caminho do Frankenstein. E os palhaços nesse circo, adivinha, somos nós. E os ouvintes, Mark? Estão participando aqui, muita gente na live hoje aqui. A Márcia Vacari, sabe que a Márcia é parente daquele tesoureiro? Márcia, responde aí. Ela diz que acaba com as nossas esperanças de um Brasil melhor, essas notícias. Também tem a participação da Andresa Carzino, dizendo que só lamenta pelo STF. Também o Jonathan Marins
dizendo que os pão com mortadela dormindo nas ruas e o PT caviar comemorando com uísque azul. É isso aí mesmo. Bela análise do ouvinte. O Matheus Zendonardi dizendo, saindo meio calabresa e meio portuguesa, com entrega para o STF, Daniel. Pizza é bom, né? Hein, Terribas? Pizza é bom. Não é bom? Você só me chama pra falar coisa de comida, né, cara? Ah, Terribas, uma pizza agora. Pizza de manhã, pizza fria que sobrou de ontem. Mas tem que ser aquela de queijo, sabe? A pizza de queijo de manhã é a melhor. Disparada a pizza de queijo. Pizza vai até de estrogonofe, amigo. Estrogonofe? Não sou muito fã, Daniel. E eles colocam aquela batatinha palha em cima. Porque daí fica murcha. Exato. Porque daí fica murcha. Mas Estrogonofe é bom pra comer estrogonofe, não na pizza. Eu sei, mas digamos o seguinte. Quer ver? Chegou aqui agora de manhã uma pizza de estrogonofe de ontem. Você não come? Obviamente que a gente come. Daí tá aí mesmo. então. Não, mas só porque tá ali, né, Tê? Tá ali, daí não vai deixar estragar. Você não vai jogar fora, né, a pizza. Imagina. Tá bem, né? Pensa, tá o leão na savana. Você gosta de Tá, pizza? aí o leão tá morrendo de fome. Aí chega lá o viado. E vai, abre a boca do leão e coloca o pescoço dentro da boca dele. Você acha que ele não vai matar o bichinho? Lógico que vai. Outro dia, eu não sei se eu mandei, é que eu recebo tanta coisa nesses grupos. Eu não sei se foi no grupo, não sei. Vocês receberam um vídeo de um macaco que tá fazendo um carinho num leão? Tem um macaco fazendo um carinho num leão. Daí o leão fica bravo. Macaco suicida. Aí o leão fica bravo e assim pro macaco. O macaco vira um tapa na cara do leão. Plaf! Aí eu digo, louco. Aí o texto da moral, mensagem, que a sua semana seja corajosa como esse macaco. Encoraje. Bom, aproveitar que a gente tá falando de bicho, Daniel. A Jovem Pan tem uma promoção bem legal, chama-se Caminhada. É uma ação bem bacana que a gente faz, porque tem um monte de gente que gosta de passear com um cachorro, né? E aí, acontece, dia 6 de maio a gente preparou mais uma caminhada. A caminhada você vai pegar o seu animal, o seu cachorrinho, aí você vai colocar uma coleirinha bacana nele, bonitinha. Aí você vai levar ele lá no Parque Barigui. Boa. Perto do heliponto. Sabe ali onde tem o heliponto? Ali no Parque Barigui? Ali. Sim. Aí, dia 6 de maio... A Jovem Pan, junto com a Rede de Proteção Animal de Curitiba aqui, vai realizar essa caminhada. A partir das 6 horas da manhã, tá? Desculpa, das 9 horas da manhã. Ah, tá. 9 horas da manhã. Você chega lá com o seu cachorrinho, aí vai ter uma caminhada no parque e tal, você vai dar a volta lá no Barigui junto com toda a galera da Jovem Pan, junto com o seu cachorrinho e tal, vai ser bem legal. E vai muita gente, então é bacana. O cachorro às vezes, né, gosta de ir lá socializar e tal. O cachorro, né, gosta de fazer uma graça. E aí você leva o teu cachorrinho. Se você já é acostumado a ir andar com o seu cachorro, é uma ótima oportunidade. E se você também nunca foi dar uma volta com o seu cachorro, é uma excelente oportunidade também. Vou dizer pra Júlia levar a camomila. Isso, leve. E aí é o seguinte, ó, o cãozinho que for parecido com o dono, leva um prêmio bem legal. Sabe aquele cachorro? Porque tem um cachorro que, tipo, eu sou meio morto. Aí meu cachorro é meio morto também. Aí, sabe? Mas daí tem um cachorro que é mais elétrico. E tem aquela pessoa que também não... Então, se ela for parecida com você, o cachorro mais parecido vai ganhar. Então, a entrada é 1 quilo de ração pra ajudar outros cãezinhos, tá? É só isso. Só vai levar 1 quilinho de ração ali. E aí, acabou. Já a inscrição tá feita, tá? É a caminhada Jovem Pan. E então vai ter essa ação aí bem bacana então, repete meu cachorro o dia certinho aí, Terribas. Dia 6 de maio... Lá no Parque Barigui, em Curitiba, tá? 6 de maio, no Parque Barigui, em Curitiba, a partir das 9 horas, próximo ao heliponto. Aí o patrocínio é da Cobase, General Mário Tourinho, 2425. Em breve tem uma nova loja na linha verde da Cobase. Você já foi nessa bem Cobase? Legal. É gigantesca, meu. Deus é um do play céu. center do cachorro. do animal, é impressionante. Louco. Aí tem Animal Clinic, que é um hospital veterinário 24 horas, na Avenida Prefeito Erasto Gettner, 2275, no Bacaxeri. Telefone de lá é o 3257-5409. Leva teu cachorrinho lá antes de você ir pra caminhada, que é sempre bom dar uma olhadinha. Apoio Rede de Proteção Animal, Prefeitura Municipal de Curitiba, Ibope, Operação de Cães Especiais. E a realização é aqui da Jovem Pan. Muito bom, 7 horas e 38 minutos. E aí, Mark? Dene, tem vários ouvintes aqui que chegaram agora perguntando o porquê que só 5 ministros tomaram essa decisão e não o plenário inteiro. Porque esse tipo de recurso do embargo de declaração, porque vejam, agravo regimental dentro de um embargo de declaração, ele tem como
competente à turma do Supremo Tribunal Federal e não o plenário. Esse tipo de matéria não é levada à apreciação dos 11 ministros, por isso que ela se dá dentro da turma. E essa segunda turma do Supremo Tribunal Federal juntou a fome com a vontade de comer e mais o desespero da alimentação. É o Toffoli, o Lewandowski e o Gilmar Mendes. Sabe como é que eles chamam nos bastidores dessa turma? Jardim de Éden. E é isso mesmo, né? É isso aí. Pelas decisões. A Larissa Habib pergunta, no fim de tudo, existe possibilidade real dessa tentativa do STF dar certo? Sempre existe. Sempre existe. A capacidade destas pessoas de produzirem um Brasil pior é incomensurável. Sempre existe. Mas há a contrapartida, e a contrapartida é nossa. É nossa. É nossa. O que mais, Marcos? Final telefone 9747 pergunta, mas não cabe recurso para o plenário mesmo? Não cabe recurso para o plenário. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal não prevê. Aí, portanto, foi bem feito, né? Foi bem pensado. Não, Vamos falar o nome de quem pensou isso, Daniel? Sepúlveda Pertence. Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que faz a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, foi quem deu o caminho das pedras à banca de advogados de Luiz Inácio Lula da Silva. O destino de Lula, a Sepúlveda Pertence. E a atacada foi tão boa que ele se livrou do Moro. Nossa, que trocadilho. Não, peraí, você viu o trocadilho? Ele se livrou do Moro e do TRF4 de Porto Alegre ao mesmo tempo, né? Que deve tudo para São Paulo. Lá em São Paulo a gente viu. Um dos casos tem lá, em 2 anos, 4 juízes já passaram e ninguém resolveu nada e agora vai voltar do zero tudo. Então, o caso, quando está na Lava Jato de São Paulo, não caminha. O Supremo Tribunal Federal também não julga ninguém. Até hoje, nenhum dos réus da quadrilha do Petrolão teve o seu desfecho resolvido. Então, depois de 4 anos, a Lava Jato tem sofrido o mais duro golpe até agora. O primeiro golpe que a Lava Jato sofreu se deu lá atrás, quando da prisão dos empreiteiros. Lá teve um primeiro golpe. Outros tantos vieram, mas nenhum é tão bem articulado e tem o apoio de ministros do Supremo Tribunal Federal quanto agora. Agora é o pior momento da Lava Jato. 7h41. E aí, Mark? Daniel, tem um outro debate aqui que está acontecendo nas redes sociais, no mundo jurídico, é que o Supremo Tribunal Federal vai retomar, na quarta da semana que vem, a ação que restringe o alcance do foro privilegiado, que foi interrompido em novembro do ano passado. O julgamento dessa ação volta, ela prevê restringir o alcance do foro privilegiado e está na pauta do Supremo Tribunal Federal para a próxima semana. Quando o julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Dias Toffoli, o placar já estava em 8 votos a favor da tese, ou seja, de reduzir os beneficiados pelo foro. Já foram 2 pedidos de vista que interromperam o julgamento e nos bastidores existe o medo de que, novamente, alguém use esse recurso. Ainda faltam os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Olha o trio, olha a trinca. Olha a trinca. O primeiro da trinca pediu vista, o Dias Toffoli. Ainda falta o Lewandowski e o Gilmar Mendes. A pressão agora é para que o assunto só seja concluído quando o Supremo deliberar sobre as ações que contestam a prisão em segunda instância. Claro. Se o Supremo acatar a ação pelo fim do foro privilegiado, deputados e senadores respondem à Justiça Comum de primeira instância, inclusive os envolvidos na Operação Lava Jato. Os deputados Rubens Bueno, do PPS, e Edmar Arruda, do PSD, dizem que uma proposta sobre o fim do foro privilegiado está parada desde que chegou ao Senado. O foro privilegiado é uma distorção, precisa mudar. Precisa acabar com isso, porque senão você não dá efetividade à lei penal. E o Supremo Tribunal Federal deveria trabalhar focada, a sua competência deveria ser restringida também. A competência do Supremo é muito alargada, ela não opera como corte constitucional, que era o que se esperava e se espera de uma Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal no Brasil tem uma competência muito, muito alargada, inclusive de julgar matéria criminal daqueles que detêm foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado. O foro privilegiado pode cair por essa decisão do STF. Mas aí vai ser também no ritmo do Martinho da Vila, o amigo
do Lula. Tem o final do telefone 7835 que pergunta se um político pode abrir mão do foro privilegiado. O Matias aqui mandou o nome. Tem algum político que possa abrir mão do foro privilegiado? Essa é uma... essa não é uma faculdade, digamos assim, daquele que detém o foro privilegiado. Ele não pode escolher o juiz. Nós temos um juiz natural, esse é um princípio. É o princípio do juiz natural. Nós, cidadãos comuns que não temos foro privilegiado, se nós cometermos um crime federal, por exemplo, nós seremos julgados pela Justiça Federal de primeira instância. A gente não pode escolher o juiz. O juiz A, o juiz B, o juiz C. E aquele que detém o foro por prerrogativa de função também não pode escolher. Ele já sabe qual é o seu juízo natural. É o Supremo, no caso dos deputados e senadores, por exemplo. Então não dá para declinar do foro, porque você viola um princípio jurídico da maior envergadura. Então essa possibilidade, ela nos parece plausível, assim, se nós pensarmos em tese, mas ela é impraticável. Denil, nós falamos ontem aqui da burocracia para ir no parque. Lembra que você falou? Opa! Para ir fazer yoga tinha que ter 5 formulários registrados, mais 15 carimbos da repartição pública e mais autorização especial. E quem quer abrir um novo negócio em Curitiba também esbarra na burocracia e lentidão por parte dos órgãos públicos na hora de emitir o alvará e a licença para o funcionamento. De acordo com empresários, a prefeitura já assumiu que está faltando funcionários para agilizar os processos de emissão de alvará. E a revolta deles é que, ao mesmo tempo, os agentes estão nas ruas fiscalizando os estabelecimentos, como explica o presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Curitiba, Fábio Aguaio. Empresários relatam que o tempo para a abertura de uma empresa em Curitiba pode variar de 40 dias até 1 ano, enquanto em outras cidades, como em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana, o processo é tão rápido que é possível conseguir um alvará de funcionamento em até 1 semana. Para desburocratizar esse processo, os representantes de entidades sugerem a implantação do projeto Empresa Fácil, um sistema administrado pela Junta Comercial que integra diversos serviços obrigatórios para abertura, alteração e fechamento das empresas. O problema é que aqui em Curitiba o sistema está demorando para começar a funcionar, como explica o presidente da Junta Comercial, Adirson Aquel. O secretário municipal do Urbanismo e Assuntos Metropolitanos, Júlio Maza, diz que a secretaria recebe por dia 700 pedidos de consultas e que está fazendo o possível para agilizar os processos. É a burocracia que atrapalha a vida da gente, né? Se você precisar emitir um documento, qualquer um, escolha aí. Seja ele um documento municipal, estadual, federal, renovar uma carteira de habilitação, fazer um exame, emitir um alvará, tomar qualquer coisa, tudo no Brasil é o carimbo, é o cartório, a gente é um estado que, se puder atrapalhar a vida do cidadão, a gente atrapalha. Tô vendendo meu carro, né? Eu vou ter que ir hoje pela 2ª vez ao cartório para pegar um carimbo, para eu dizer que a minha assinatura é minha. Pô, eu sou a pessoa, sou eu. E eu tenho que ir no cartório reconhecer firma de que eu sou eu. O reconhecimento de firma por verdadeiro. E o pior, tem que pagar por isso. Não, claro. Então a Prefeitura de Curitiba, governo Rafael Greca, tem que ser governo Greca e não governo Fruit. As pessoas votaram no Rafael Greca para fazer diferente do que fazia a ex-administração Márcia Fruit. É para ser diferente, não é para fazer a mesma coisa. É tudo o mesmo enrosco, a mesma enrolação. O prefeito Rafael Greca é um homem... Eu gosto do Greca, porque ele é um prefeito de verdade. Ele é gestor do município. Mas em determinadas áreas ele se vê envolvido nesse passo do elefantinho. E deu. Nós vamos implementar, estamos fazendo o possível nesta parceria com a Junta Comercial e com não sei quem, é só balela. É só blá, 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 e continua tudo igual. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Teribas, temos que interiorizar a nossa transmissão, né? Temos uma cobrança enorme aí das praças de fazermos o nosso jornal de Ponta Grossa, de Cascavel. Né? Então você tem a tarefa aí de organizar a nossa ida
ao interior do estado para fazer o nosso jornal de lá, beleza? Tudo Tem bem. uma cobrança direta aí de todo As mundo. pessoas estão falando aqui da live, que a gente tá sabotando a live. Não é, porque tem É o coisa... Terribas. É porque é o seguinte, a gente não pode passar algumas coisas na live. Não, mas A live, mas porque a senão o sonora Facebook derruba a gente. Não, mas o a sonora Facebook pode. vai e trava a gente aqui. Daí a gente não pode. Tá? Só pra explicar pro pessoal. Tá, Senão daí ele derruba a gente e aí você não vai poder assistir a gente. tá bom. Não é que eu tô sabotando. Tá Vocês estão sim. brigando comigo aqui, cara. Mas é tua Meu culpa. Deus. Mas é que a sonora pode entrar, né? A sonora, né? A sonora. Ô Mark, e os ouvintes do WhatsApp? Estão participando aqui, Deninha. Um deles acabou de perguntar se o pessoal da Jovem Pan pegou as autorizações para caminhada, senão não vai poder entrar no parque. Sim, tudo certo. Tá tudo certo. Eis que adentra o estúdio uma das lendas do rádio brasileiro. Aqui tá tudo certo. Tudo bem? Tudo bem, Richard? Também tem Bom dia, tudo bem? a Tudo bem. participação aqui do Ó, Sasdelli. o Richard não gostou de La Casa de Papel. Podem bater nele. Podem pegar. Vocês estão brincando comigo, né? La Casa de Papel, Não el gostou? professor. A última vez que eu perdi o tempo foi um jogo do Coxa. Ô, Terribas, toca um pedacinho da música da Casa de Papel. Da aí, Casa não de Papel? Tem, Cara, peraí. aquela música é muito legal. Só que tem um remix aqui, ó. Pera aí, essa daqui, ó. A música. Não, mas o seriado é legal também. Essa daqui, ó. Ô, Daniel, você é um cara que tá acima, assim, do... Ah. Você tá aqui, ó. Casa Papel tá aqui, por favor. Ah, essa aqui, ó. Só que isso aqui é o remix, né? Isso aqui é o remix. Mas é Pessoal que tá legal, na academia, né? pessoal Essa que tá música na faz academia. sucesso, não faz, Terribas? Essa música Quem faz que sucesso. canta essa música? Cecília Crew. Cecília? My Life is Going On. É legal, porque é do La Esse Casa de aqui é o Papel. remix oficial. Quem fez foi o Jetlag e o Alok. La Casa de Papel. Tá na segunda temporada, já começou a terceira ou não? Não, a terceira não saiu ainda. Não tem só precisa, um né? dois. Vamos pedir pro Netflix cancelar. Não precisa gastar esse dinheiro. O Richard Ele gosta dos negócios mais velhos. É. Ele gosta de filme de guerra, ele Não, gosta não é velho. negócio mais velho. Quem assistiu Breaking Bad, Filhos da Anarquia e por aí vai... ora, Quer ver, ó? Só série de vou muito fazer, ódio. vou fazer uma pergunta aqui aos meus queridos colegas de todos os dias, ao Marcos o Souza Gutierrez. e o Terribas, e ao Richard sobre a qualidade de séries. Vou falar umas séries e vocês falam se é boa ou não. Ah, The Walking Dead. horrível. Não gosto. nota 7. Mark, Eu gosto. É boa. eu Boa. acho The Walking Dead espetacular. Eu não Muito gosto. bom. Eu acho The Walking Dead espetacular. Posso outra? Vai. Pode. Prison Break. Muito bom. Boa. Boa. Gosta, Mark? Eu não sou muito fã, não. Boa série. La Casa de Papel, tu gosta? Eu Terribas? gosto. Tu gosta, Mark? Eu não vi ainda. Não assisti. Ela Todo é mundo tá controversa. falando. Ela é controversa. Stranger Things, primeira temporada. Essa série eu não Stranger vi. Things é nem vi. primeira temporada. Não Primeira vi, temporada não é vi. boa. É boa? É feito por Deus, né? Primeira temporada é boa. Ó, você viu a voz? Por Deus, né? Ela não é série. Agora uma das séries que mais é Breaking Bad. Breaking Bad é demais. É bíblico, né? Breaking Bad é demais. E aquelas séries bem tradicionais mesmo? Aquela da Law and Order, Special Victims Unit. Coisa para americano ver, né? É. Você não gosta? Ah, esse negócio tipo A detetive Olivia Benson, assim, essas não. coisas assim não... Não gosta? Eu acho legalzinho. Tu não gosta, Mark? The Big Bang Eu assisti Theory. algumas vezes só, não sou muito fã não, Denis. E House, é boa? House eu gosto. Já assisti duas Ó, vezes. House tem a House- unanimidade da House é bancada, hein? muito bom. Alcançamos a unanimidade no House. Pena que parou de fazer, mas é muito bom. House era legal. Tem a participação aqui do ouvinte Antônio Oliveira, pergunta Suits. Suits é bom. Ah, esse aí- Excelente. Ó, vou falar assim, ó. Já que me abriu o microfone, então agora eu vou falar. Suits, Breaking Bad, Walking Dead, Filhos da Anarquia, Stranger Things, esses não são considerados séries, já são épicos. É tipo Senhor dos Anéis, é outro nível, não é nem série mais. Você tem que elevar a esse nível o The Walking Dead, que é uma grande muito bem série. Não é uma série de zumbi. O Mineiro- As pessoas acham que é de zumbi. Só é acha de zumbi. zumbi quem é zumbi. Porque não tem nada a ver com zumbi. Não, muito é bem. que eu não sei, sei lá. O Mineiro de São José dos Pinhais pergunta Lost. Lost, tô Lost fora. devia ser deletado, né? Deletado, todos os arquivos da face da Terra devem ser deletados, jogado fora. Ela já diz o nome dela, foi Lost. Lost. Então, mas Vambora, senhores. vamos, né? Tava boa a conversa de séries. Tava boa. A gente Dava pode pra ir fazer até um- as 10 da manhã aqui, né? Uma por semana, vamos fazer? A gente pode fazer um jornal de série de comida. O que vocês acham? É bom também. Ó, a gente vem aqui e a gente discute só série e comida. Richard,
Ó, quem se tá vendo a live chegasse é o aqui, Richard. chegasse agora, pizza fria sobrada de ontem, Tá. de estrogonofe, vai ou não vai? Vai. Acho que vai. É aquelas A da com Abaré que a rúcula gente velha pede. em cima, vai ou não vai? Não, essa é pro coelho, né? Ah, tá de sacanagem, rapaz. Vambora. Ah, chega, estragou a papo, A gente volta estragou o amanhã. papo. Tchau. Vambora.